Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, sua casa, seus negócios, né? Seus projetos. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A gente vai gravar hoje o terceiro vídeo dessa série Autoridade e Submissão. E hoje a gente vai falar da importância da autoridade. Por quê? Porque o trono de Deus, ele é estabelecido sobre autoridade. Se eu ficar abrindo a boca, não leva em consideração, é a fadiga, é o cansaço. Então, o trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. A gente, mais uma vez, vai ler Romanos 13, do 1 ao 7, onde a gente vai basear a nossa mensagem. Eu quero que isso fique intrínseco, faça parte de você. Diz assim o texto de Romanos 13, do 1 ao 7. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque na autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então vamos lá. Deus estabeleceu princípios de autoridade no governo, na política. Governos municipais, estaduais e federal. Juízes. Deus estabeleceu essa gente. No lar, Deus estabeleceu o marido como cabeça da mulher. Os pais como autoridade sobre os filhos. Na igreja, os pastores. Deus deu pastores à igreja. E os pastores precisam ser obedecidos. Você precisa se submeter a essa autoridade pastoral. No trabalho, o teu patrão é autoridade sobre você. O Senhor diz assim, olha, trabalhe como se estivesse fazendo para mim. Submeta-se ao seu patrão. Então é preciso ter na nossa mente esses princípios de autoridade. Não adianta você quebrar. Bater de frente com o seu patrão, com o seu pastor, não vai dar certo. E a gente vai estudar isso hoje, nesse texto. Verso 2 vai dizer, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. O marido, a mulher que se opõe à autoridade do marido, o filho que se opõe à autoridade do pai, o membro que se opõe à autoridade pastoral. Nós, cidadãos que nos opomos aos juízes, vamos nos opor ao governo municipal, estadual e federal, nós estamos resistindo à ordenação de Deus. E os que resistem, irmãos, isso é muito sério, por favor, trarão sobre si mesmo condenação. Então, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Aquele quebra-quebra que aconteceu recentemente aí em Brasília, as autoridades pegaram essas pessoas. Porque fizeram o que era mal, quebraram um princípio estabelecido por Deus. Faz o bem e terás louvor da autoridade. Verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ou seja, ela traz a lei e julga você. Pois é ministro de Deus vingador. É o que está acontecendo agora no cenário nacional. As pessoas foram presas porque as autoridades estão vingando. O que elas fizeram contra a nação, com aquele quebra-quebra, aquilo ali, irmãos, não dá para a gente bater palma. Para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, membros. É necessário que você se submeta a seu pastor. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Você está fazendo para Deus. Para que haja paz, comunhão na igreja, comunhão em toda parte que existe uma autoridade. No seu trabalho,
Se isso for quebrado, vira uma baderna. O gerente dá uma ordem, ninguém cumpre. E aí? O diretor da escola dá uma ordem, ninguém cumpre. E aí? Como é que fica? Isso deixa de ser democracia para virar uma zona. Então é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência estar fazendo para Deus. Por esse motivo também pague tributo, ou seja, os impostos. Porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Não importa se eles vão roubar, se vão corromper, o que vão fazer com esse dinheiro é problema deles com Deus, mas o nosso dever é pagar os impostos. Pagar a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Os pastores são desrespeitados. São desonrados. Você não vai ter uma obediência cega, mas dentro do princípio da palavra de Deus. Se você não concorda, não concorde, mas saiba como é que você vai lidar com isso. Não é se revoltando, não é se rebelando. Você pode chegar para o seu pastor e dizer, olha, pastor, eu não concordo, mas eu vou me submeter. E não também boicotar o trabalho pastoral. Não pode ser feito isso. Hebreus é muito claro quando vai dizer que devemos nos submeter a nossos pastores, como ao Senhor, para que eles possam exercer o chamado de Deus sobre a igreja, não gemendo, não com tristeza, porque isso não trará para você que é membro nenhuma coisa positiva. A gente pode discordar. Eu sou pastor e discordo dos pastores que estão acima de mim. Mas eu discordo, irmãos, em amor. Não é batendo de frente, não é chutando o pau da barraca, não é gritando. Não é dessa forma. A mesma coisa deve ser dita de várias maneiras. Pastor, eu não concordo. Porque da mesma forma, irmão, em que você não concorda com o seu pastor, alguém também não concorda com as coisas que você faz. E aí? Será que você sempre tem razão? Você tem um ponto de vista. O pastor tem outro, outro membro tem outro. Do mesmo jeito que você não gosta de alguém, alguém não gosta de você. Mas por causa do temor a Deus, a gente tem que conviver. Tem que exercitar o amor, a paciência. E a gente exercita no meio de tudo isso. De pessoas que chutam a nossa canela, que puxa a nossa orelha, que nos belisca. A gente também faz isso com o outro, e o outro tem que nos suportar. E a gente vai nos suportando em amor, é o que diz o contexto. Então, o trono de Deus é estabelecido, ele é firmado sobre a autoridade. Todas as coisas foram criadas pela autoridade de Deus, e as leis na terra são mantidas em harmonia por causa dessa autoridade. Então, a autoridade de Deus representa o próprio Deus. No entanto, o poder de Deus representa as obras de Deus. Em todo o universo, somente Deus é autoridade. Todas as outras autoridades, seja ela na família, na igreja ou na política, são nomeadas por Deus. Nada é maior do que a autoridade no universo. Nada pode superá-la. Por isso, se nós queremos servir a Deus, devemos conhecer a autoridade de Deus e também as autoridades a quem Ele estabeleceu. Não existia Satanás. Existia Lúcifer, um anjo de luz, guardião do trono de Deus e aquele que regia um grande coral de adoração a Deus. O Satanás veio depois. Lúcifer se torna Satanás porque ele ultrapassou a autoridade de Deus. Coisas que muita gente está fazendo. Ultrapassando a autoridade de Deus como uma jumenta sem freio. Ele quis competir com Deus e ser contra Deus. Satanás caiu porque se rebelou. Muitos de nós, irmãos, estamos nos rebelando. Dando coice para todo lado. A gente não consegue deixar de se rebelar. Isso está claro lá em Isaías e em Ezequiel.
nos contam a respeito da transgressão e da queda de Satanás. Ou seja, a quebra de um mandamento, de uma lei, de uma violação. Querer fazer a sua própria vontade, foi o que Satanás quis, diante da maior autoridade do universo, que é Deus. Ele esqueceu que ele era a criação de Deus e que Deus era o Criador, a autoridade máxima. Então, quando eu me rebelo contra uma autoridade estabelecida de Deus, em qualquer desses lugares que eu já falei, no lar, no trabalho, na igreja ou na política. Então, eu preciso entender isso. Satanás, Isaías vai nos revelar, lá em Isaías 14, do 12 ao 15, que Satanás violou a autoridade de Deus. E Ezequiel, lá no capítulo 28, do 13 ao 17, ele vai nos contar que Satanás violou a santidade de Deus. Então, ele viola a autoridade e ele viola também a santidade. Então, quando Satanás violou a autoridade de Deus, ele se rebelou contra Deus. Então, o pecado é uma questão de conduta, modo de agir, de viver, de proceder. Então, existem dois tipos de conduta praticado pelo ser humano. A conduta positiva, que é amar, respeitar, cuidar, doar, compartilhar, perdoar, acolher. Isso é a conduta positiva. E existe a conduta negativa, que é mentir, enganar, roubar, matar, violentar, corromper, dissimular. Então, o pecado como conduta negativa, que é a mentira, o engano, o roubo, o assassinato, a violência, o corromper, o dissimular, o prostituir, o adulterar, é fácil de ser perdoado. Então, esse pecado como conduta negativa é fácil de ser perdoado. Porque apenas você atinge a santidade de Deus. Foi a santidade de Deus que foi violada. Então, Deus perdoa. Mas rebelião é uma questão de princípio. São verdades fundamentais que servem de alicerce. Então não é fácil ser perdoado da rebelião, porque foi a autoridade de Deus que foi violada. Porque tirando esse alicerce, se derruba toda a construção. Ou seja, quando você viola a autoridade de Deus, ou aquelas autoridades a quem ele estabeleceu, em todos aqueles âmbitos que eu já falei, você está destruindo o alicerce. E a construção vai ser derrubada. Então são preceitos, né, universais rígidos, ou seja, o que se recomenda que seja praticado. São regras incontestáveis e direcionamentos de conduta universal e atemporal, ou seja, é válido em todo o tempo essa autoridade de Deus. Enquanto você viver na terra, Deus estabeleceu autoridade sobre você. É aquele velho jargão, uns mandam, outros obedecem. Não tem jeito, é atemporal. É como um manual de um eletrodoméstico, só funciona direito de acordo com o manual. O princípio, o alicerce por si só, não se quebra, está lá. O alicerce está lá. Deus é a autoridade maior, estabeleceu a autoridade e nós temos que nos submeter. Esse alicerce está lá. Não se quebra o alicerce. Tá certo? É preciso você entender isso. Mas a pessoa que não segue o princípio, quebra-o. Faz com que toda a construção desmorone. Então, violar a autoridade de Deus é uma questão de rebelião, irmãos. E rebelião na Bíblia foi tratado de forma violenta por Deus. É mais sério que violar a santidade, que é cometer pecado por causa da conduta negativa. Então, Satanás, na tentativa de elevar o seu trono acima do trono de Deus, violou essa autoridade. Então, o princípio, aquele que está estabelecido como alicerce, de que Deus é soberano
e que ele também estabelece por ser soberano autoridade na terra, esse princípio de Satanás é o princípio da autoexaltação. Quando você não quer obedecer às autoridades que Deus estabeleceu, você está auto se exaltando. Você quer viver o princípio de Satanás por conta própria. Você come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o princípio de viver sem as regras de Deus, de viver acima do que Deus estabeleceu e não abaixo. Esse era um princípio que Deus proibiu. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que Satanás, e levou até essa parte dos anjos com ele, não queria se submeter. Então, essa quebra, essa rebelião, Deus se lembra. Poxa, você está se rebelando como Satanás se rebelou aqui no céu. E quis tomar o meu lugar, quis viver longe de mim. Sem depender de mim, que sou a autoridade máxima, que sou o criador de tudo. Então, a causa da queda de Satanás não foi o aparecimento do pecado, mas sim a sua rebelião contra o princípio da autoridade de Deus. E foi condenado por Deus. Deixou de ser Lúcifer, um anjo de luz, para virar Satanás, o vil tentador. Então essa condenação trouxe como consequência o aparecimento do pecado. A Bíblia não diz que o pecado começou com Satanás, mas com o casal Adão e Eva. Porque comeram, desobedeceram a Deus e comeram, instigados por Satanás, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se você quer servir a Deus, não viola a sua autoridade. Você vai correr o risco, o que você fizer para Deus, sem submeter às autoridades que Deus colocou acima de você aqui na terra. Vamos falar de ministério, de igreja. Você pode fazer, mas você corre o risco de um dia, quando se apresentar diante de Deus dizer, não lhe conheço. Mas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz aquilo outro. O Senhor vai dizer, não conheço você. Por quê? Porque o que você fez, você não fez debaixo, submisso à autoridade de Deus. Você foi desbravando, metendo os peitos na seca, arrombando tudo, como uma jumenta selvagem, dando coisas para todo lado, fazendo, mas não debaixo da autoridade de Deus. Não se submetendo àqueles a quem Deus colocou como autoridade sobre você. Sinto muito, mas essa é a verdade. Quer servir a Deus? Tem que submeter às autoridades que Ele colocou. Eu sirvo a Deus como pastor, tem pastores acima de mim. E eu tenho que me submeter. Eu não sou pastor titular na minha igreja, tem um pastor titular, eu me submeto. Eu digo para ele, eu não concordo com isso, com aquilo, mas me submeto. E às vezes eu não chego nem a dizer que não concordo, para que não haja um atrito. Eu me calo. E não boicoto o trabalho dele. Eu me submeto, porque ele é autoridade sobre mim, sobre a minha família que ali está, porque ele é pastor, mas foi ele que foi colocado como pastor da igreja. Como ele também tem o pastor do campo, pastor presidente do campo, e ele é quem manda em nós todos. Como no dia também que eu assumi uma igreja, se tiver outro pastor lá comigo, ele tem que submeter a autoridade que Deus me deu naquele momento de ser o pastor daquela igreja. Então, violar a autoridade de Deus, irmãos, é seguir o princípio de Satanás. Que não teme, Satanás não teme a nossa pregação, nem o nosso serviço. Você pode falar de Cristo, estou fazendo em nome de Cristo, Satanás não teme isso não. Ele teme a nossa submissão à autoridade de Cristo. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, não nos deixe cair em tentação. A tentação diz respeito ao trabalho de Satanás. Jesus também disse, livrai-nos do mal. Isso significa livrai-nos de Satanás. Ele é o próprio mal, ele é o vil tentador. Ele apenas está aí para matar, roubar e destruir.
Depois Jesus disse: Pai, teu é o reino, o poder e a glória. O reino é de Deus, como também a autoridade e a glória de Deus. O reino é de Deus, como tudo é de Deus. É Deus quem administra o universo. Por isso a necessidade de aprendermos a nos submeter à autoridade de Deus. Ninguém pode roubar a glória de Deus. Satanás mostrou a Jesus quando o tentava no deserto todos os reinos da terra. Mas Jesus disse: todo o reino dos céus é de Deus. Então, quando pregamos o evangelho, estamos trazendo as pessoas para debaixo da autoridade de Deus. E isso incomoda Satanás. Então, todas as disputas do universo acontecem por causa de autoridade. Todas as disputas. É o reino do mal querendo tirar a autoridade do reino do bem que foi estabelecido por Deus. Então, o centro da disputa em todo o universo depende de quem tem autoridade. Temos que lutar contra Satanás, tendo a convicção de que a autoridade está com Deus e ele deu essa autoridade à igreja. A igreja que se submete às autoridades contra Satanás. Ou seja, Satanás não tem autoridade sobre você se você se submete ao que Deus estabeleceu. Se você não se submete, meu irmão, você não tem autoridade sobre ele. Ele vai rir da sua cara, da sua pregação e do seu trabalho. Lá em Atos 9, antes de Paulo perceber a autoridade de Deus, ele queria erradicar, acabar, exterminar a igreja. Depois que ele encontrou o Senhor no caminho de Damasco, ele percebeu que era difícil recalcitrar, resistir para obedecer, não ceder, revoltar-se. Ele teve que abrir os olhos e disse: não, eu não posso lutar contra isso, que é maior do que eu. Contra os aguilhões, ou seja, os aguilhões eram uma vara com ponta de ferro afiada, usada para conduzir o gado. Ou seja, contra a autoridade de Deus, Paulo não podia lutar. Seria vã a tentativa de gastar energia humana para brigar com Deus. Paulo não poderia resistir à autoridade de Deus, da palavra de Deus, que exorta e guia como um aguilhão a uma vida de retidão, ao caminho, à verdade e à vida. Paulo, diante de toda essa autoridade, ele não oferece resistência. Ele era uma autoridade, mas ele reconhece. Aqui eu me encontrei com uma autoridade maior, uma autoridade maior do que eu. E eu tenho que me submeter a ela. Então, na sua conversão, Paulo foi levado a perceber a salvação de Deus. E também a perceber a autoridade desse Deus. Paulo, um homem inteligente, uma autoridade romana cheia de capacidade, agora vai se submeter pianinho a um irmãozinho mais insignificante chamado Ananias. Está lá em Atos 9, do 10 ao 19. Ananias, irmãos, era tão insignificante assim no contexto, que só foi mencionado essa única vez na palavra. Depois ele some. Se Paulo não tivesse encontrado a autoridade de Deus, como ele poderia ter ouvido as palavras de Ananias? A menos que um homem encontre autoridade no caminho de Damasco, ele não se submete a um irmãozinho insignificante quando chegar a Damasco. Eu me lembro, estava participando do encontro de casais, aqui no Caíque, em Parnamirim, e dentre todas as equipes dos encontros, tem a equipe do trânsito. E a equipe do trânsito, ela bota um colete daquele de trânsito, que é para identificar, e fica com um apito na boca lá, organizando o trânsito, né, das pessoas que estão trabalhando. Estaciona aqui, você bota ali, e também vigia os nossos carros para não serem roubados enquanto estamos no encontro, para termos tranquilidade. E um senhor, eu cheguei estacionando meu carro, e um senhor muito distinto, educadíssimo, não é? Cabelo já grisalho, com aquele colete, me recebeu muito bem, assim, uma coisa do céu. E eu fiquei, poxa, eu já fui recebido muito bem no trânsito quando eu estaciono meu carro, mas esse cara se destacou. E eu fui lá para o encontro e encontrei alguns irmãos e falei: rapaz, é aquele senhor que está ali no trânsito, apontei aquele ali, quem é ele? É novato aqui no encontro, eu nunca ouvi, é a primeira vez, mas o cara me recebeu. Aí será que ele é um coronel da PM?
se converteu no último encontro, que eu não tinha participado, então eu não tinha visto. E, rapaz, ele agora já está trabalhando aí e está no trânsito ali, um coronel da PM. Sim, aí eu fui lá. Parabéns. Eles, por quê? Porque o senhor, um coronel da PM, está aqui num trânsito, um colete, num sol quente, com um apito na boca, orientando, com outras pessoas, organizando o estacionamento. Ele disse, olha, eu aprendi, sou novo convertido, mas eu aprendi de cara, que eu sou coronel lá no quartel. Aqui eu sou soldado de Cristo. Irmãos, isso diz tudo. Eu podia encerrar a mensagem aqui. Isso diz tudo. Ô, meu irmão, se submeta às autoridades, mesmo que você não concorde com algumas coisas, você tem que submeter pela comunhão, pela paz. Você foi chamado para produzir paz e não guerra. Então, a maior exigência de Deus em toda a Bíblia é a submissão do homem. Não é carregar a cruz, não é ofertar, não é consagrar-se, não é fazer um alto sacrifício, não. É submeter-se. A maior exigência de Deus para o homem é a submissão. Jesus disse que aquele que faz a vontade do Pai, a vontade do Pai, filho, é que se submeta às autoridades. Mulher, submeta a seu marido. Filhos, submeta-se ao pai. Membros, submeta-se aos seus pastores. Cidadãos, submetam-se às autoridades. Então Deus ordenou a Saul que matasse Amaleque, aniquilasse, destruísse completamente tudo que pertencia a ele. Depois que Saul vence os amalequitas, ele poupa Agag, o rei de Amaleque. Ele guarda, não aniquila as melhores ovelhas e boi. Recusou matá-los. Não, mas eu vou oferecer a Deus como... Não, Deus quer. Como disse Samuel quando se encontrou com ele. Ei, que mugido de gado é esse? Que ovelhas são essas que estão berrando aí? Você não matou tudo? Não, eu guardei os melhores para sacrificar ao Senhor. Aí não parece que é uma coisa, né? Tem pessoas que querem fazer a obra de Deus atropelando tudo. Não, eu estou fazendo para o Senhor. Se você não submete uma autoridade, nada é válido. Você está malhando em ferro frio. Você está construindo com essa e destruindo com a outra. Porque Samuel diz de cara para Saul: o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus, os princípios de Deus. Você está sacrificando, Deus não quer esse sacrifício. Eu quero que você se submeta, obedeça às minhas autoridades e à minha autoridade maior. E o atender aquilo que Deus quer é melhor do que a gordura de carneiro, meu querido, meu querido, meu querido. O que parecia ser algo correto, não, mas eu vou sacrificar para Deus, estou trabalhando, vou fazer. Não. Parecia que agradaria a Deus, fede diante de Deus. Fede. Saul não se submete e paga com a vida. Deus rejeitou o ministério dele, rejeitou o reinado dele. Ele ainda vivo, consagra outro. Então obedecer é melhor do que sacrificar, porque o sacrifício pode estar contaminado com o desejo próprio da sua pessoa. Então somente quando ouvimos e obedecemos, existe honra absoluta a Deus e exaltação à sua vontade. Eu posso te dar aqui, João 14:15, se você quiser estudar depois. Lucas 6:46, Atos 5:29, Tiago 1:22, Hebreus 5:8-9, Mateus 5:19, Romanos 13:1-2 que nós lemos, e 1 João 5:3. Então, com o seu eu, ou seja, o seu ego, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada um, o ego faz parte da triade do modo psíquico, formada pelo ego, pelo superego e pelo ID, que é o índice de desenvolvimento. É impossível se submeter a Deus. Aqueles que têm um superego, que não recebem um não, que não sabem receber um não, que não sabem viver com o erro dos outros, com a falha dos outros, com a fraqueza dos outros. Paulo diz: vós que sois fortes, suportai os fracos.
Os meninos, tem gente ameninado. Os carnais, Paulo diz que tem que conviver com essa raça. Porque na igreja, amados, eu estou encerrando a mensagem, vai existir 5 tipos de pessoas. Carnais, fracos, fortes, meninos e o joio. Temos que conviver com todos. Então, somente vivendo no Espírito Santo existe possibilidade de obediência. Obediência é a melhor forma de responder à vontade de Deus. Então, compartilhe esse vídeo. Se você chegou até aqui, compartilhe. Mas compartilhe mesmo. Você terá o galardão por compartilhar, eu terei o galardão por ensinar. Juntos fazemos uma parceria, haverá galardão para esse time, você e eu. Dá um like porque ajuda. Não esqueça de dar o like, ajuda o YouTube. Ele vai entender que um grande número de pessoas gostou da mensagem e vai enviar para pessoas que nós não conhecemos. Então, para não ficar muito longo, meu irmão, obrigado por chegar até aqui. Espero que Deus tenha me usado para falar com você. Em nome de Jesus, até o próximo. O 4º vídeo. E a gente vai falar sobre como Jesus se submeteu. A que ponto ele se submeteu. Mas será o 4º vídeo. Fica com Deus.